pessoal, eu sou o Alexandre Supera e aqui na minha frente está o Anderson Cristofoletti. E nós estamos inaugurando hoje o nosso podcast que traz como tema Pode Crescer e Conquistar. O objetivo desse podcast é trazer ferramentas e soluções para que possamos tornar a sua vida, a tua jornada, a tua caminhada mais fácil. Doutor Anderson, meu amigo, é um prazer, é uma honra estar aqui ao lado do senhor, fazendo esse podcast. Eu quero que o senhor dê as suas considerações iniciais aí. Seja bem-vindo a esse estúdio aqui da Offset, para nós conversarmos um pouquinho sobre crescer e conquistar. Vai ser, assim, para nós, momentos especiais, porque acredito no chamado que há em nós, um chamado de ajudar pessoas, um chamado de mudar a estrutura, né, das vidas das pessoas por meio daquilo que Deus nos deu, por meio daquilo que a gente aprendeu, por meio daquilo que nos ensinaram, né, por meio dos aconselhamentos do dia a dia. Temos milhares de pessoas que foram treinadas, capacitadas. Então, eu acredito que serão momentos especiais. É isso aí. E hoje nós temos um assunto aqui muito peculiar e importante para o nosso momento, para a nossa época, que é relacionamentos. Nós queremos abordar esse tema. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, serão muito beneficiadas. Relacionamentos mais pautado na questão conjugal, e se a conversa estender, a gente fala outros tipos de relacionamentos também. É um tema super importante a gente já iniciar falando a respeito de relações. Por quê? Eu tenho para mim que pessoas estão em todas as áreas das nossas vidas, né? Pessoas estão no nosso dia a dia do casamento, pessoas estão nos nossos relacionamentos, desde o momento que a gente acorda, né, até o momento que a gente vai dormir, passando pelo trabalho, passando pelos vizinhos, passando pelo trânsito, nos relacionamentos no trânsito, no trabalho, na igreja, em tantos lugares. E a grande pergunta é, quem te ensinou a se relacionar com pessoas, né? E eu acho interessante, eu ouvi uma frase outro dia que me chamou muita atenção, Anderson, que quando nós nascemos, nós precisamos de pessoas. O primeiro banho que nós tomamos foi uma pessoa que nos deu. E o último banho, quem vai dar é uma pessoa também, uma prova contundente que nós precisamos de pessoas. Ninguém faz nada sozinho. E por que a gente estraga tanto os nossos relacionamentos? Mas a gente não aprende a construir relacionamentos, mas também a gente é expert em estragar muitas vezes o relacionamento. E quando a gente fala do conjugal, do relacionamento conjugal, é aquele momento em que nós vamos misturar duas culturas, duas filosofias, dois estilos de vida, dois temperamentos, duas emoções diferentes, duas caixinhas de surpresa. Normalmente, duas pessoas que até aquele momento escondeu tudo que era ruim, só apresentou o que era bom para o outro, não é assim que funciona? Verdade. E, de repente, a gente coloca os dois para morar junto, né? Para se relacionar dentro de um lar constituído como família, que é o momento que vai ver sem a maquiagem, né? O momento que vai ver sem aquilo que se escondeu. Então, é a grande virada de chave, né? Que vai ser colocada à prova as habilidades de se relacionar. Quais são essas habilidades de se relacionar mais importantes, na sua opinião? Olha, na minha opinião, muita comunicação em primeiro lugar, para que possa haver uma longevidade saudável de um relacionamento. A comunicação entre ambos é a melhor, como eu posso dizer, a melhor forma de que um casal, dentro de um relacionamento, pode ter essa bênção da longevidade. Porque hoje em dia, Anderson, principalmente as pessoas que eu tenho atendido no gabinete, têm colocado em pauta, a despeito de reclamação, a questão de entretenimento no meio do relacionamento. Então, na nossa geração, as pessoas têm essa especialidade de aproximar quem está longe para perto e distanciar quem está perto para longe. Então, no meu ponto de vista, hoje, o que é primordial dentro de um relacionamento é tirar um pouco de entretenimento e trazer a comunicação. Concordo. Acho que
comunicação realmente ele é o ponto-chave, porque ele traz à tona aquilo que as partes querem, né? Que as partes desejam. Ela relata justamente o que um gosta, o que ele também não gosta, né? Então, a comunicação é a linha de aprendizado, a comunicação é a linha de entendimento, é a linha de solução e resolução de todo e qualquer problema. Então, eu acredito também a comunicação ela é número 1. Quando a gente, né, coloca vamos falar de casal, né? Um casal, eu gosto muito de falar assim, nos aconselhamentos pré-nupcial, principalmente, a gente sempre fala assim, que casamento é renúncia, né? Eu gosto dessa palavra renúncia. Quando eu vou me relacionar, eu vou me tornar uma outra pessoa, que é uma pessoa, dois em um. Então, eu vou me tornar uma outra pessoa. Só que eu não desligo um botãozinho do que eu sou, do que eu quero, do que eu fui. Eu continuo sendo essa pessoa, mas por conta do amor e da minha decisão e vontade de me relacionar, eu vou ter que me transformar numa outra pessoa, que é dois em um. Eu gosto muito de dizer que esse é o momento da renúncia, né? Que você tem que entrar disposto a renunciar, assim como o outro. O cônjuge ele vem com ele tem que vir com essa mesma linha de pensamento. Porque se ambos colocam a renúncia, um está pronto para fazer o melhor para o outro, ou realizar todas as necessidades e vontades do outro. Automaticamente você vai ter as suas promovidas. Então, um casal, eu acho que dentro do processo de comunicação, a primeira coisa é que eles têm que dizer quem são, o que gostam, né, o que não gostam, o que gostariam de fazer, né, para que nesse processo de renúncia eu veja quais são os valores que confrontam, né, quais são as ideias que são preocupantes nesse relacionamento, para que a partir daí eu entenda o quanto eu vou ter que abrir mão, o quanto que eu vou ter que entender o outro, né? Aí, a partir disso, a comunicação, então, se transforma numa ferramenta extraordinária de solução. Ainda há esperança, né? Ainda há esperança. E é até engraçado, eu não sei se isso é uma ilustração ou se é um fato verídico, né? Diz que um casal, já com a idade avançada, eles tinham o hábito do homem do casal, o senhorzinho, desde sempre, na hora do café da manhã, pegava o meio do pão, comia e dava o bico do pão para a mulher, né? E isso foi 50 anos fazendo isso, né? E um dia um dos netos falou assim, vó, por que a senhora come só a ponta do pão, né? A senhora gosta? Eu falo, eu não gosto, mas o meu marido sempre me deu, então eu sempre como a ponta do pão. Então, quer dizer, o homem achava que dando a ponta do pão para a mulher estava fazendo ela feliz. E, na verdade, era ele que gostava da ponta do pão. Então, essa é um fato contundente da falta de comunicação, né? E se ela, lá no começo, falasse, olha, eu não sou muito chegado na ponta do pão. Ele ficaria mais feliz, porque se ele gosta... Ele exatamente. Então, a comunicação é essencial. Quanto à falta de comunicação clara, ela pode levar a mal ressentimentos, a mágoa, né? Enfim, é perigoso até o relacionamento entrar em falência. É interessante quando a gente percebe e vai aconselhar um casal que entrou num processo de uma crise, a primeira coisa que eles cortaram foi a comunicação. Exatamente. É o ponto-chave. Um vira para um lado, outro vira para o outro, o silêncio impera, e aí fica aquela conversa de pensamento, né? Conversa de cada um consigo mesmo, do que poderia ter feito diferente, como poderia ser diferente, ou então aquela ira, aquela vontade de bater, aquela vontade de sumir, desaparecer, que é natural do ponto de vista da ira, né? Na hora que você está naquele momento. Ou então, quando não há o silêncio, as gritarias, né? Há uma tentativa de impor a sua visão, impor o seu posicionamento, aumentando o tom de voz, né? O que já também prejudica completamente o ambiente. Então, são fenômenos que, principalmente quando começa a chegar uma crise, quando começa a chegar aquele momento em que há uma discordância, pode da comunicação ou a comunicação equivocada
ela pode ser a ferramenta de destruição, né? E o senhor falou uma coisa muito pertinente aí, porque eu gosto bastante da Bíblia, sabe? E existe um texto, o senhor pode me corrigir se eu não me confundi um pouco, mas que diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, não é verdade? Ou seja, independente de religião, eu acho que a Bíblia ela traz conselhos milenares que estão dando certo há anos. E quando nós paramos para meditar nesse conselho, que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a ira, é exatamente isso. Aconteceu a discussão, o mal-estar, o essencial é você resolver antes de você ir dormir. A gente não pode deixar para resolver no outro dia, porque até lá são turbilhões de sentimentos que entram e aí pode fazer uma bagunça. Ou aquela passagem, né, também que dá para se aplicar, em que você, para entregar a sua oferta, se você tiver algo contra alguém, exatamente, você deixa a sua oferta ali paradinha, vai lá, conserta primeiro, para que depois a sua oferta seja recebida. Então, são princípios bíblicos fundamentais que envolvem esse processo, né, de comunicação, de conserto, de mágoa. Exatamente. E uma solução que eu vejo para isso, Anderson, é realmente estabelecer momentos saudáveis de conversa, né? Conversar sobre tudo, sem restrição. Inclusive, até hoje, o que tem pegado muito é que os casais não conversam sobre intimidade. Isso tem pegado muito. Então, uma solução, pessoal, para que isso possa ser resolvido, tira um pouco o entretenimento e tem uma conversa saudável, tá? Mas conversa de tudo mesmo. Lembre-se que você é uma só carne com seu cônjuge, não é isso? Exatamente. Eu queria até provocar as pessoas que estão nos assistindo aqui, né? Como que anda a sua comunicação, né? Com o seu cônjuge, com as pessoas próximas de você. Você tem sido uma pessoa aberta? Vai comentando aqui nesse vídeo, deixando aqui, né, os comentários. Acho que é importante a gente pautar esse nosso bate-papo também com as necessidades e as dores das pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Então, vai enviando aqui a sua pergunta, a sua mensagem, que a gente vai depois respondendo para você ao longo da semana. Queremos estar aqui uma vez por semana, né, Supera, para que a gente possa compartilhar conteúdo. Se estiver sendo bom esse conteúdo para você, né, ou se você conhece alguém que precisa melhorar essa comunicação no relacionamento, manda o link para ela, pede para se inscrever aqui no canal, pede para essa pessoa trazer para nós aqui a guerra que ela está vivendo, que a gente vai fazer um acordo de paz. A gente chama a ONU aqui, e faz um acordo de paz aqui. Com certeza. E estabelece um caminho, né? Colocando ainda mais um pouquinho de temas importantes para a gente conversar sobre relacionamento. A gente falou de comunicação e falamos, né, da importância da comunicação dentro do relacionamento. Eu coloquei que relacionamento é o processo de renúncia. Mas até que ponto uma pessoa tem que estar disposta a renunciar às suas próprias vontades para que ela possa fazer o outro feliz? Você falou aí da entrega de dar a ponta do pão que você ama tanto para o cônjuge, né, dentro da sua história. Mas eu tenho que abrir uma aspa aqui, porque eu tenho uma história com essa ponta de pão. Você falando, tem uma história, minha esposa vai assistir aqui já. Uhum. E lá em casa, nós dois gostamos da ponta do pão. Olha aí. Eu já não gosto da ponta do pão. Amor, eu não gosto da ponta do pão. E aí é interessante, porque normalmente a gente faz isso, né? Por saber que um gosta, quem vai pegar primeiro, pergunta, você quer? Pergunta se você quer, mas eu quero também. Exatamente. Então, a gente tem uma brincadeira, né, que a gente faz nesse momento. A gente vai no mercado, então a gente já vai pedir os pãezinhos ali, então a gente chega na padaria e fala, espera, eu quero 5 pães com pontas. As pessoas não sabem o que é. Aí você tem que explicar para as pessoas que é aquela, né, que o filãozinho que fica lá na pontinha, que tem aquilo lá. Você quer sem as pontas? Não, você com as pontas. Eles assustam, né?
com a gente, porque sobra mais, porque as pessoas acabam não gostando, sobra mais para a gente. E quando não, outros não sabem, ignoram. Mas isso é uma questão relevante para a nossa conversa aqui. Até que ponto eu preciso renunciar à minha própria vontade para o outro ser feliz? Com certeza, você vai dizer melhor do que eu, mas eu acho que até o ponto de não haver mágoa, se foge aquilo que se está oferecendo, que está trazendo para a proposta, possa ferir os princípios, tá? Os princípios éticos, princípios morais. Eu acho que esse é o ponto limite até onde você pode ir, onde você começa a causar dor na outra pessoa, porque vamos combinar que ponta de pão, isso não vai afetar nada na vida de ninguém, né? Mas quando começa a trazer mágoa, ferir a ética, eu acho que esse é o limite. Mas eu tenho certeza que o senhor vai conseguir falar melhor. Não, mas você tem toda a razão. Eu acho que a gente, quando coloca, né, uma renúncia completa, e a gente sabe que o mundo hoje está menos conservador do que era, né? Se a gente volta nas histórias que a gente vê aí, até em filmes, numa recente história, a mulher se submetia a um casamento sem vontade, né? Ela era vendida, existia um dote, não era assim? Exatamente. Ela era obrigada a entrar num casamento, onde a gente vê uma renúncia intensa, né? Independente dos fatores culturais, morais, religiosos, éticos, né? Não se observava isso. Hoje a gente já vive num tempo onde existe uma igualdade de gênero, né? A gente fala muito a respeito do homem e a mulher ser igual e a gente concorda com esse posicionamento. Contudo, quando a gente vai entrar no aspecto da renúncia, até que ponto o homem né, traz a renúncia para a esposa e a esposa traz a renúncia para o marido, mas eu acho que você matou, né, até o momento em que não se fira os valores que o casal tem. Então, por isso que é lá a comunicação que a gente falou, né? Quais são os valores? O que são esses valores? E para nós cristãos, né, que somos apaixonados pela Bíblia, a Bíblia ela é uma niveladora desses valores, né? Então, ela traz para nós direções saudáveis para o relacionamento, para o amor, principalmente o amor. Eu gosto muito de falar sobre o amor, porque a renúncia que nós comentamos aqui não é essa renúncia dos tempos antigos, onde o dote foi pago, agora já era, né? Acabou, agora você é minha propriedade. Não, é renúncia fundamentada no amor. Então, eu vou renunciar até o momento em que meu amor continua, né? Que meu amor é pleno, em que meu amor é o suficiente para suportar, né? E o amor, segundo a Bíblia, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, mas dentro desse sentido de que o amor ele não pode se transformar numa mágoa, né? O amor ele não pode se transformar numa dor. Exatamente. Né? Seja ela física, seja ela moral, seja ela como ético, né? E Anderson, acredite você ou não, existem muitas pessoas magoadas dentro do casamento. Eu estou me lembrando aqui, uma vez minha esposa e eu, nós fomos num encontro de casais, com uma equipe muito famosa aí do pastor José Gonçalves, e num dado momento do encontro, eles dividiram as mulheres para um lado e os homens para outros, né? E aí depois que a gente veio embora, a gente veio conversando, né? A minha esposa comentando a experiência das mulheres, eu comentando a experiência dos homens. Então, até mesmo dentro de relacionamentos, de pessoas que se dizem religiosas, existe muito abuso, tá? Existe muito abuso e existe a pergunta, poxa, mas por que você permite isso, sendo que te deixa você traumatizada, sendo que magoa você? Aí a resposta é sempre a mesma. Eu permito isso para agradar ele, ou com medo dele arrumar outra, ou ir embora, entendeu? Então, tudo isso, né, essa conjuntura, nos leva para o fator comunicação. Porque são pessoas que não são más, mas
o homem querendo fazer suas extravagâncias e mulher também, às vezes acaba passando dos limites e a pessoa de contrapartida do outro lado tem receio de falar e perder. Como que agir nessa conjuntura? Eu acho que é difícil a gente colocar a colher no casamento do outro, né? A gente não sabe, como a gente falou já no início, são duas culturas diferentes, né? Então, normalmente, a gente tem pela história e pelos estudos, há uma tendência muito grande de replicar no casamento aquilo que você já era antes do casamento, né? Tanto é que, quando eu comecei a namorar, nós éramos aconselhados a ler livros de namoro, livros para preparação para noivos em casamento. Você fez exame pré-nupcial? Não fiz Eu fiz pré-nupcial, você acredita? mas a gente fez uma escolinha, né, de preparação por meio de livros. A gente mesmo buscou, né, entender melhor o que era para ter um casamento saudável. E eu me lembro até hoje que em um desses livros, o aconselhamento era assim, que cada um dos namorados ali deveria ir na casa do outro e verificar como que trata a mãe, verificar como é a higiene pessoal, como é a arrumação do quarto, da casa, como é o guarda-roupa, porque há uma tendência muito grande em replicar o tratamento, as condições, e é difícil falar que a pessoa vai mudar por uma virada de chave. Não, ela vai trazer esses comportamentos até que, durante o relacionamento, eles encontrem um nivelamento, né? E aí passam a viver junto, aceitando os erros um do outro. E nesse processo de aceitar os erros um do outro, pode significar isso, aceitar muitas vezes um erro muito grave, né? Um comportamento muito grave um do outro. E é difícil a gente chegar hoje para um casal em que vive, de repente, uma situação, como você comentou, em que o cotidiano é que o homem seja um pouco mais agressivo e a mulher mais submissa, é a história, né, que nos indica isso, e dizer para a mulher, olha, você não pode aceitar isso, sendo que o marido já, né, o homem ele já tem aquele comportamento desde quando tratava sua própria mãe, desde quando era antes. E como vai operar essa mudança depois de uma longa jornada? Então, para isso é necessário, acho que ambos tomar consciência, né? Talvez por um diálogo, não está bom o que está acontecendo, precisamos de ajuda. Levantar as mãos, pedir ajuda, seja para um psicólogo, seja para um pastor, seja para um treinador de casais, onde eles vão sentar e tentar identificar o quanto eles estão dispostos a renunciar agora a essas atitudes e para melhorar o casamento. E aí havia um processo de comunicação. Eu me lembro até hoje, se você me permite uma história, assim, em um dos... eu acho que foi uma das pregações que a gente ouviu, se não me engano, do Cláudio Duarte, que fala muito sobre isso. Teve um casal que veio, assim, mas muito irado um com o outro, mas sem a ponto de xingar, mesmo brigar. E ele sentou para conversar com os dois, mas os dois começaram a brigar. Ele ficou ali parado. E, de repente, no meio daquela briga, foi falado tantas coisas que um não sabia, o outro não sabia, que, de repente, eu não sabia que você não gostava e gostava dele. Eu não sabia que... Aí parou, sem ele abrir a boca, sem ele aconselhar, os dois saíram dali consertados. Por quê? Conversaram tudo naquela mesa, o que não conversavam em casa. Então, eu acho que a primeira coisa é pedir ajuda, né? Levantar sua mão aí para as pessoas próximas que têm essa capacidade, de repente, de conciliar e falar, preciso de ajuda, precisamos de ajuda. Não ter essa vergonha, supera. As pessoas têm vergonha de procurar ajuda, não querem mostrar essa vulnerabilidade. Mas o que é mais importante? É guardar essa chamada honra e vergonha ou consertar um casamento que vai, né, estar o resto da vida feliz com o seu cônjuge? Eu acho que está na hora do homem, machão, aquele, né? Falar, peraí um pouquinho, eu quero ser feliz. Né? E voltar um pouquinho nesse pedido de ajuda. Assim como as mulheres, talvez trazer para a consciência, para a presença do casal, precisando de ajuda. Né? Tá certo, Anderson. Então, nós podemos entender, por todo esse assunto que nós conversamos, que já estamos nos 24 minutos,
Passa rápido, né? Tema é gostoso, Tema né? é gostoso. Gosto de conversar. Nós poderíamos aconselhar os nossos ouvintes, os casais que estão nos assistindo, primeiro ponto, você homem, você mulher, não tenha vergonha de falar as suas dores para o seu cônjuge. Porque se você não falar, se você não comunicar, ele não vai adivinhar que você está com dor, que você está sofrendo. Certo? Bom, uma vez você comunica e ainda não resolvendo, ele continuando com agressão física, moral, emocional, enfim, aí sim você faz esse apelo, esse help que o doutor falou, e vai para ajuda, um terapeuta, um pastor, um coach, e para que o senhor falou uma coisa, eu só quero um adendo aqui, só fugindo um pouquinho, que é muito interessante. Às vezes eu recebo a pessoa lá no gabinete e a pessoa, ela vai com um problema e ela fala, Alexandre, assim, 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 você vai ouvindo, assim, 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 peraí, mas se eu fizer isso aqui, assim, 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 vai acontecer isso, 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 e eu ouvindo, tá. Entendi. É isso que eu vou fazer. Então, ela falou o problema, ela falou o remédio e a solução, e eu só ouvi. Porque mexeu na caixa preta. Exato. Então, precisa mexer. Fez as perguntas para si mesmo. Né? Exatamente. Então, precisa mexer. Precisa mexer no problema, e eu tenho certeza que fazendo assim, o seu relacionamento vai sofrer não, vai viver a bênção da longevidade. Isso. Acho que a gente pode deixar aqui também, além desses conselhos e esse bate-papo, dois desafios, duas lições de casa. Show de bola. Tem dois filmes que eu acho que pode ser muito importante na vida do casal. Tem um que chama Prova de Fogo, né, que ele vai tratar ali de quanto o entretenimento pode atrapalhar, a falta de comunicação, quando existe esse processo já de início de separação, como de repente eles conseguem reconciliar. Então são ferramentas, acho que interessantes. Existe até um projeto, né, que você pode fazer juntamente com o filme, né, que você pode ali, no livro, tudo certinho. Acho que é bacana a gente deixar esse conselho. E o segundo filme que eu queria indicar é o Quarto de Guerra, né, que ele vai trabalhar a linha espiritual, né, da oração, da batalha espiritual em prol do casamento, algumas atitudes que são importantes também. Então, acho que a gente fecha com esse conselho. Boa. E já deixa aí para o pessoal mandar aqui para nós outros temas que eles gostariam que a gente conversasse, ferramentas, e eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente. É isso aí. Queremos agradecer você, pedimos encarecidamente que você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá? Se inscreva no nosso canal, isso vai nos fortalecendo, e você vai nos ajudando, até parece um pouco redundante, mas nos ajudando a ajudar outras pessoas. Anderson, privilégio, gratidão, tamo junto. Vamos embora. É isso aí, um abraço. Um abração, até a próxima.